Então, pessoal, decidi aí falar um pouquinho de autocobrança, né? Então, tava pensando aqui como é interessante o quanto que a gente se cobra para que as coisas deem certo, né? De um ponto de vista que temos projetos, temos sonhos, temos questões que a gente gostaria de realizar e a gente observa às vezes que nada do que a gente planeja sai como a gente quer que saia. Então, gente, é muito louco isso, né? Porque para pensar que planejamos, que criamos, que construímos, que fazemos, temos diversas atitudes aí no nosso dia a dia e que geram uma certa expectativa de sucesso. Isso traz, às vezes, certa tristeza por não atingir aquilo que está procurando, que está querendo construir. Eu, por exemplo, estou tentando gravar esse vídeo já gravei umas 4 vezes, ainda não sei como eu gostaria, mas faz parte do que eu queria falar hoje, da cobrança, de como a gente se cobra para que as coisas saiam de uma boa qualidade e que deem certo. Já contei para vocês a história da pizzaria, já contei algumas histórias aqui, mas nunca contei como eu me cobro, como eu fico triste com as situações como elas são hoje, né? Até porque depois de ter sofrido um acidente provocado e depois de não conseguir fazer aquilo que eu fazia antes, isso me traz muita culpa, muita tristeza, muita autocobrança para que eu possa sair dessa situação e inicialmente não depender mais da esposa, não depender mais das pessoas. Mas a pergunta que vem, será que é possível não depender de ninguém, gente? Será que é possível não precisar? Será que é possível não ter ninguém na vida da gente que vai nos auxiliar de certa forma para qualquer atividade que nós vamos fazer? Aí entra essa questão da cobrança. Você se cobra. Por exemplo, eu me cobro de ter feito mais fisioterapia, né? Até porque minhas mãos travaram e não é porque elas não funcionam ou porque os dedos não. Minha mão funciona, mas simplesmente ela travou. Eu senti muita dor, eu sinto muita dor ainda, então eu não consegui fazer talvez o tanto que eu achava que iria fazer. E a autocobrança novamente. A gente pensa assim, poxa, será que eu não poderia ter feito mais? Será que eu não poderia ter entregado mais? Eu acho que em diversos momentos na vida da gente, acho que com vocês acontece, a gente tem esse pensamento. Isso pode refletir em várias áreas, tá? Como no amor, como na profissão, em todas as relações sociais, de certa forma, que a gente vai construir ao longo da vida. Falando dessa questão das relações, e aí eu trago essa questão da relação que a gente tem com nós mesmos. Falando do acidente da fisioterapia, posso dizer até que talvez, mesmo se eu fizesse mais, eu teria um resultado parecido. Até porque vocês podem ver, eu tenho alguns probleminhas de pele aí, são chamados de queloide. Esses problemas causam essa questão da minha pele ficar mais grossa pós cicatrização. E ela é, de certa forma, um impulso para que trave mesmo, para que eu perca a movimentação, né? Por mais que eu tivesse feito mais exercícios, como faço quando consigo fazer, talvez eu, mesmo assim, eu teria esse resultado. E aí, esse resultado me faz pensar internamente sobre como eu lido com as coisas que não saem como eu gostaria. E aí convido vocês para essa reflexão de pensar. Vocês já pararam para pensar uma coisa muito simples, que é bem interessante na minha opinião? De todo o decorrer da vida da gente, pessoal, a gente comete acertos e erros. Dentro desses acertos e erros, nós temos algumas questões que a gente pode analisar e perceber que nós mudamos, que nós deixamos de agir de certas formas.
Então eu vou dar um exemplo muito simples. Se você era uma pessoa desleal e roubava, e hoje consegue não fazer mais isso, você já teve uma evolução, já mudou o seu caminho de certa forma. Estou falando de uma coisa, de um exemplo bem prático e direto. Se você mente, ou se você mentia, ou se você lembra quantas vezes você mentiu, e se hoje você não consegue mais e você passa a ser mais sincero, novamente a sua vida evoluiu mais um pouco. E onde eu trago isso? Para que a gente analise e perceba que em todos os dias nós não somos a mesma pessoa. Cada dia que passa nós estamos em constante evolução, em constante transformação. E eu pensando dessa forma, percebo que de repente nós não deveríamos nos cobrar tanto, porque todo dia temos a oportunidade, enquanto vivos e aqui presentes nessa terra, de agir de forma melhor, né? De repente pararmos para perceber que cometemos erros sim, que nós não gostaríamos de cometer, mas que talvez hoje nós não cometamos esses erros novamente. E dizer que cada vez mais, quanto mais nós estivermos conectados conosco, mais nós vamos percebendo onde nós estamos errando. Errando para nós, tá? Não é a reflexão baseada no que os outros acham sobre nós, nos que os outros acham que nós devíamos fazer, mas sim no que nós sentimos que deveríamos mudar, que deveríamos fazer diferente. E aí eu penso assim, quantos erros eu cometi, quantas coisas eu fiz errado, quantas coisas eu tomei decisões que não deveriam ser tomadas, por ansiedade, por autocobrança, por desespero para que as coisas saíssem da forma que eu achava que tinha que sair. E deixei de viver o momento e de prestar atenção no que eu precisava fazer no momento presente. Então esse sentimento de autocobrança, ele traz, de certa forma, culpa, e a culpa traz frustração. Porque vamos perceber que o controle sobre a nossa vida nem nós temos. As coisas são como são. E elas acontecem quando tem que acontecer. E aí a gente vai percebendo que a vida vai passando, nós vamos ficando mais velhos, conforme a idade nós vamos tendo experiência de vida, que é muito importante. E nós vamos percebendo que fizemos o melhor no momento que a gente podia fazer, com a consciência que a gente tinha naquele momento. E uma vez que a gente começa a perceber que pode agir diferente, que certas coisas não são adequadas para o que a gente quer viver, que certas coisas não têm mais o mesmo valor que tinha antes, né, pessoal? E o que eu penso assim, o acidente não porque foi provocado, então eu tenho responsabilidade porque aconteceu comigo. Mas essa questão que eu passo hoje de perder movimentação, de precisar das pessoas, me traz uma consciência de saber que eu preciso estar atento a mim, atento ao que eu vou pensar, atento ao que vou pensar não, atento ao que eu penso, atento ao que eu falo, atento a como eu ajo no dia a dia. E eu não vou mentir que fiquei perfeito, jamais. Cometo erros como cometia antes, mas hoje eu consigo perceber esses erros muito mais rápido do que eu percebia anteriormente. E convido vocês, pessoal, para se auto-perceberem, para se auto-analisarem e poderem ver o seguinte, tá? Não só o que fez de errado, mas o que faz de certo hoje, o que faz de bom para si mesmo hoje. Porque tem um ponto muito interessante que eu percebo na nossa sociedade hoje. Todo mundo está desconectado de si mesmo. Ninguém está a fim de se olhar, de se perceber, de se analisar e ver que tem um ser humano maravilhoso dentro de si, que cometeu erros sim, mas que tem diversos aceitos, diversos acertos, diversas qualidades. Isso faz com que
Uma vez que a gente se reconheça como uma pessoa de qualidade, a gente passe a se amar e se aceitar. E quando a gente se ama e se aceita, talvez os erros diminuam. É o processo que eu tento praticar hoje, apesar de tudo como está e de muita coisa não estar como eu gostaria, mas é um processo de aceitar as coisas como são. E o meu momento de hoje é esse, com uma certa dificuldade física, com um pouco de dor, mas sabendo que os erros que eu já cometi, eu não pretendo cometer novamente, porque tenho consciência, estou conectado comigo da melhor maneira possível. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e comente se foi interessante para você.